Agora, tem um detalhe, André Luizinho, que assim, o Vasco é discreto. Tem uma coisa da mídia ali, nossa, mas o Vasco é um clube discreto. O vascaíno é um torcedor discreto. O vascaíno não é um torcedor enfim, o Vasco gosta. O Vasco, para mim, hoje, ao lado do Corinthians, são os dois melhores times em atividade no futebol brasileiro por conta da capacidade de trocar passes, por conta das alternativas que eles mostram no jogo. Mas assim, o Vasco sempre foi discreto. Você imagina se o Vasco fizesse propaganda da sua história? A história do Vasco é uma das histórias mais bonitas dos grandes clubes do futebol brasileiro. A história da construção de São Januário, da maneira como aquilo foi feito. O Vasco é um clube que nunca teve preconceito, coisa que os outros clubes não podem falar. Primeiro campeão sul-americano. Primeiro campeão sul-americano. O Vasco abriu as portas para o negro, para o pobre, enfim. Mas o Vasco não é de fazer isso. E a imprensa muitas vezes talvez... Eu lembro também de ter um time que tenha tido 8 jogadores na seleção brasileira, que nem o Vasco teve em 50. Isso, quer dizer, mas o Vasco não faz essa... É do Vasco. Você acha que o flamenguista, o tricolor, é mais estridente, é mais... E acaba refletindo na cobertura da mídia, como você viu aí, tá lá Eu não sei se o Vascaíno é discreto, não, Paulinho. A festa que o Vascaíno fez pelo título da... Não, eu estou dizendo no seu dia a dia, não estou dizendo na hora que ele conquista um título. A festa da conquista da Copa do Brasil ano passado, no dia a dia que eu estou dizendo, o Vascaíno não é de ficar, pelo menos eu os vejo assim. Ele é mais silencioso, mas eu acho que o Flamengo é mais jornal, entendeu? Eu acho que até algumas coisas que surgem na imprensa para ironizar o Vasco, que nem a história do vice. A estatística é clara, quem é o campeão dos vices? É o Flamengo. O Flamengo tem muito mais vice que o Vasco. Mas fica aquele estigma. Por quê? Porque a imprensa carioca faz essa brincadeirinha e coisa e tal. Aliás, tem outra brincadeirinha que é o seguinte: o Vasco é vice do Flamengo, porque depois do Flamengo o maior título de vice é o Vasco. Bom, o fato é que o Vasco joga isso é fato, né, que escreveu Calazans, o melhor futebol do Rio desde o ano passado. o melhor futebol do Brasil. Do Brasil, talvez. O Vasco quebrou, os catedráticos ficaram sem ter como explicar, porque tem uma coisa entre os catedráticos do futebol que é assim: ganhou a Copa do Brasil, vai jogar o Campeonato Brasileiro, mas já está pensando na Libertadores, né? O Vasco quebrou essa regra, porque chegou à última rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro já tinha. Brigando. O Cruzeiro já tinha feito isso. Mas o que eu volto e meia tem sempre alguém. Chegou à última rodada do Campeonato Brasileiro, brigando pelo título. Perdeu o técnico. O Vasco perdeu o técnico. Então vai desandar. E o Vasco chegou com o Cristóvão, que mostrou capacidade, poder de ser acreditado pelos jogadores, porque o técnico tem que se fazer acreditar pelos jogadores. Se os jogadores não acreditarem no que ele diz, não é que ele ter fórmulas mirabolantes, porque não vai funcionar. O Cristóvão é um técnico que os jogadores acreditam e ele seguir em frente. Mas acho que